Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Vamos falar hoje de saúde e bem-estar, né? Voltada para síndicos. E hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa muito especial para nós aqui, que é o Gomes. Ele já trabalha na área de condomínios há 30 anos e vem atuando como síndico profissional há 10 anos. Que honra te receber, Gomes. Olá, Ariana, o prazer é meu. Realmente é um grande desafio ser síndico profissional hoje. Não só síndico profissional, Ariana, mas síndico morador também. Os dois recebem aí no dia a dia uma carga muito forte de informações. Sim, eu fico imaginando a sua rotina, como você faz para conciliar tudo isso. Mais uma vez eu te agradeço por você aceitar aí participar conosco, compartilhar um pouco da sua rotina, tanto pessoal como profissional, né? Porque em algum momento isso casa, né, no seu dia a dia. Então quero saber um pouquinho de você aí, da sua rotina, como vem sendo, você atuando em grandes condomínios. Imagino que não seja uma tarefa fácil. Não, eu confesso a você que às vezes esse papel se mistura. Eu não sei direito se eu sou o síndico, se eu sou o Gomes, o homem que tem uma vida particular, pessoal. No início, Ariana, eu imaginei que ser síndico profissional era uma gestão financeira. Administrar contratos, conflitos dentro dos condomínios, você fazer uma gestão de pessoas. Mas a verdade, ser síndico hoje vai muito além de uma gestão administrativa. Porque o síndico ele convive no dia a dia com a vida de cada morador, com a vida das pessoas. E aí você lidar com esse papel, você administrar tudo isso ao mesmo tempo, eu confesso a você que é uma tarefa muito complicada, mas é possível realizar. Sim, e aí você atuando com diversos condomínios, né, hoje com essas interações de redes sociais e WhatsApp, e grupos, eu falo, né, que a parte de condomínios hoje envolve muito a parte jurídica, assembleias, então assim, não só a gestão, né, engloba muitos outros assuntos que você tem que estar inteirado e antenado aí, né, nas atualizações do dia a dia, né? E hoje, Ariana, a gente vive num mundo do para ontem, né? Tudo é urgente. Então acontece o morador passar um WhatsApp para você sexta-feira, 22 horas. Se você não responder, vem um ponto de interrogação. E aí você pergunta, mas é grave a pergunta dele? É algo que tem que ser respondido na hora? Não. Às vezes ele passa um WhatsApp no final de semana, sexta-feira à noite, perguntando sobre o boleto que ele não recebeu ainda. Sim. Aí ele põe lá, Gomes, qual a data de vencimento do boleto? Eu não recebi ainda esse mês. É alguma coisa que você pode tratar no dia seguinte, no próximo dia útil. Mas o morador, frente a essa coisa de WhatsApp, e-mail, de urgência, infelizmente ele não tem paciência. Sim. E me conta um pouquinho, em algum momento, né, com toda essa interação e, tantos meios de comunicação, você já se sentiu no limite da sua Já, atividade? já, já. Olha, eu vou dizer para você e peço licença para falar com quem está nos ouvindo. Você também já passou por isso, já esteve no limite ou está no limite. Então, isso acontece, Ariane, porque somos seres humanos. Antes mesmo de ser síndico, eu sou uma pessoa literalmente de carne e osso, não sou IA. Então Sim, você se depara com situações de limites. sim. Posso dar um exemplo? Claro, fica à vontade. Há um tempo atrás, nós tínhamos um cheiro muito forte de gás na torre. Aí começamos uma investigação e identificamos que saía de um determinado apartamento. E aí é muito importante nesse sentido você ter uma boa empresa prestando serviço, porque aí você faz essa contrapartida com a portaria. Então, liga no apartamento, ninguém atende. Liga para o morador, ninguém atende. Olha na ficha de cadastro se tem o nome de uma segunda ou terceira pessoa. Até que nós descobrimos que ele estava viajando. E aí, com muito custo, ele atendeu o telefone. E ele falou: Olha, Gomes, eu estou viajando. E aí eu falei para ele: Eu acredito que tem um vazamento de gás no seu apartamento e eu preciso. Quando eu falei eu preciso, caiu a ligação. E aí não conseguimos mais contato com ele, com a esposa, com os outros telefones. No momento desse, o que você faz? Porque você tem que desligar das unidades, das outras unidades. Sim, E como é que você faz para entrar dentro do apartamento do morador? Você não tem autorização. envolve várias Várias questões. várias questões. De repente você entra lá dentro, ele pode acusar que você arrombou a porta dele, não teve autorização, ou sumiu alguma coisa de valor dentro do apartamento dele. Você não sabe quando que ele retorna de viagem. Tem outros apartamentos sem o fornecimento do gás. Então, assim, é um momento que às vezes você se vê sozinho. Sim, acredito que seja uma solidão muito grande, né, a gestão te Muito. coloca numa situação de solidão, né, É, sem ter quem compartilhar muitas vezes, ainda que não, você não tenha um conselho, mas
dependendo da demanda, você vai ter que resolver sozinho, numa questão dessas, Sim, né, num risco que é. envolvia várias pessoas, era uma decisão que você tinha que tomar E de assim, imediato. e o conselho trabalha, ele não está no condomínio 24 Sim, horas, o subsíndico trabalha. E a responsabilidade de toda essa ação é do síndico, seja ele profissional ou morador, é ele que responde, tá. E aí nesse caso o que eu fiz? Eu entrei em contato com o chaveiro, para saber o tempo que ele demoraria para chegar até lá e abrir a porta. Falei com a concessionária do gás, né, então eu fiz essa gestão de tempo, essa administração. E decidi por abrir o apartamento da pessoa. Mas aí o que eu fiz? Levei um porteiro, levei um líder e filmei toda essa operação. E aí perfeito. quando você fala: "Gomes, de WhatsApp, e-mail, essas coisas". Então eu usei essa ferramenta A seu favor. ao meu favor. Então eu filmei a hora que ele começou a abrir a porta, eu comecei a filmar literalmente e fazendo toda uma narrativa. "Olha, hoje é dia tal, horário tal, não consegui falar com seus contatos, ao falar com você caiu a linha, você informou que estava viajando e eu não tenho outra alternativa. Por questão de segurança sua e de toda a comunidade, eu preciso abrir a sua porta". E aí filmei tudo que eu fiz, o rapaz foi lá na concessionária. Quando ele identificou o defeito, tinha que trocar uma peça. E essa troca tinha um valor. E aí você se vê em mais um momento delicado, né? Eu vou assumir um valor que não é meu, não é da minha unidade, ou eu deixo desse jeito? E aí você vai falar com quem? Não tem ninguém para você falar, é uma questão de experiência. Sim, Aí eu filmei ele falando do valor, da necessidade, da importância. Quando ele foi trocar a peça, eles tinham feito uma reforma e o azulejo ele estava cobrindo uma peça que ele precisaria remover e instalar uma nova peça. E ele falou: "Gomes, vai precisar quebrar um pouquinho o azulejo". Aí filmei, fiz o zoom, isso seja, toda a operação eu registrei. E aí ele fez a substituição, retomou o fornecimento do gás, fiz um vídeo e mandei para ele por e-mail, por WhatsApp, me desculpei com ele e falei tudo o que tinha que ser feito. sim, Assim, quando ele voltou, coitado, ele falou: "Gomes do céu, você salvou a minha vida". Ele falou: "A princípio, quando eu comecei a ver o vídeo, eu já pensei em processar você". Porque ele falou: "Ó, o cara tá entrando dentro da minha casa". Mas aí eu fiz questão, eu não olhei um palmo do lado direito e nem do lado esquerdo. Eu fiquei olhando só para frente para não, de repente, ele dizer que você olhou a sala, olhou um outro ambiente, não. Nós fomos direto ao que tinha que ser feito. E aí ele falou para mim, depois que eu entendi, que eu olhei todo o vídeo, eu vi a gravidade da situação. sim. Então são momentos que você E fica nem sempre a pessoa vai entrar nesse consenso, né. Então, não, esse é um exemplo, mas, assim, a gente sabe que entre tantas demandas que você tem, nem sempre você vai conseguir entrar num consenso com o morador, né. não, Ariana, porque às vezes você toma uma decisão que é a decisão certa, é o correto. Mas para um morador, ele imagina que você agiu completamente errado. Sim, Um exemplo, você vai interditar um espaço comum, playground ou uma piscina para fazer uma manutenção. E naquele exato dia, o morador tirou folga para usar a piscina com os filhos. Um sol maravilhoso. E tem uma infiltração, tem que fazer alguma coisa. Dificilmente o morador entende uma decisão como essa. É a decisão correta? É. Foi assertivo? Foi. Mas para o morador, não. sim. Então você desgasta, você tem uma energia para explicar para o morador que aquela ação tinha que ser feita. É, não é uma situação muito fácil, né. Não, E me Ariana. conta um pouquinho, né, diante tantos conflitos e, né, situações que acontecem no teu dia a dia, qual foi a forma que você encontrou, de equilíbrio, né, emocional, mental, tua rotina pessoal, tua rotina de síndico profissional? Me conta um pouquinho, tô curiosa sobre Legal, isso. Ariana, maravilha essa pergunta sua. As pessoas, elas imaginam que o síndico, ele é um robô. Ele é programado para atender 24 horas, para ele estar disponível 24 horas. No começo, há 10 anos atrás, realmente eu fazia isso. Eu respondia e-mail sexta, sábado, domingo, 24 horas, era uma loucura. E eu descobri que isso não é saudável, né? Existem duas formas de a gente aprender literalmente: pelo amor e pela dor. Eu aprendi das duas formas. Eu vi que realmente, o síndico, ele não precisa estar presente 24 horas. Claro, o meu telefone, ele fica ligado 24 horas, mas isso não quer dizer que você tem que atender 24 horas. E aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo a separar as coisas. De fato, isso é urgente? Eu preciso responder hoje? Não, até porque nós temos os nossos pares.
Empresas de terceirização, você tem um departamento jurídico, administradora, as empresas que realizam manutenções. Todo esse conjunto compõe o atendimento do síndico. E aí eu comecei a cuidar um pouco mais de mim, ter um autocontrole, um autocuidado. Então hoje eu faço exercícios físicos, sou um atleta de alta performance? Não. Mas, por exemplo, se eu tenho que sair de casa às 6:30 da manhã, eu levanto meia hora mais cedo e faço uma caminhada leve. Bacana. Então isso já permite você tratar um pouquinho do seu corpo, do seu batimento, do coração, entender o que está acontecendo. Eu gosto de andar de bicicleta, fazer corridas. Mas assim, corrida de 5 quilômetros, nada que é um exagero. Então eu vou fazendo essas coisas. Eu procuro valorizar os pequenos detalhes. Antes essas coisas que passavam batido, hoje já não faz mais. E aí eu valorizo muito isso para que eu tenha um pouco mais de qualidade de vida. Porque síndico você vive na pressão 24 horas. Nós estamos aqui nesse bate-papo agradável e as coisas estão acontecendo no condomínio. É o portão que quebra, é o elevador que não funciona, é o barulho que o morador faz, furadeira fora de horário. E tudo isso vai para o síndico. Não existe outro culpado. Chegou na sua casa, o motor do portão não funciona, de quem é a culpa? Do síndico. Faltou energia, está chovendo em São Paulo. A culpa é do síndico. Sim, é uma carga muito grande, né. Eu acredito Muito, que para Ariane. você seja primordial, a escolha de parceiros, né, e fornecedores, que consigam te auxiliar nisso, né, porque a tua rotina já é exaustiva, Muito. né. Então, como você falou, nós estamos conversando aqui num bate-papo e as coisas estão acontecendo. Daqui 30 minutos você vai pegar teu telefone, Milhões de milhões de chamadas, novas situações que não é, estavam previstas. exatamente. E o síndico, Ariane, literalmente, como você disse muito bem, ele precisa ter parceiros dentro dessa relação. Porque, por exemplo, quebrou o elevador, não é o síndico que vai atender, é a empresa que faz a manutenção. Então você precisa ter um bom contrato de atendimento 24 horas, determinar o SLA, o prazo que ela vai atender o chamado, os porteiros, saber realmente qual o número que ele deve ligar. Quebrou o portão, por exemplo, da garagem, ter uma empresa com contrato 24 horas. Então, quando você tem essas pessoas ao seu redor, fica mais fácil a relação. A carga fica, né, Fica mais suave um mais pouco. suave e Fica. equilibrada. E me conta um pouquinho como que você faz hoje, né, administrando tantos condomínios ao mesmo tempo, para lidar com esses conflitos, né, esses momentos tensos, como a gente falou, acontecem várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, se você tivesse um condomínio, né, já seria uma situação muito específica, mas assim, quando estão acontecendo ao mesmo tempo, como você faz para equilibrar isso? Como você faz com os seus pares, né, como você falou, os conselheiros acabam não estando no dia a dia do É, condomínio, então essa carga verdade. acaba vindo automaticamente para você no primeiro momento. Então, como você faz para equilibrar isso? Você filtra por demandas, por situações de emergência? Me conta um pouquinho. Com o passar do tempo, Ariane, eu fui identificando de fato aquilo que é importante e aquilo que é urgente, né, e você vai separando as coisas. Então, por exemplo, tem que fazer uma obra, alguma coisa do gênero. Eu procuro analisar gravidade, urgência e tendência. Com o passar do tempo, se eu deixar de realizar determinada demanda, o que vai acontecer dentro de uma manutenção, por exemplo? Ou quando você tem um chamado no WhatsApp ou uma ligação, né? É você entender o que está acontecendo, né? Uma outra coisa que é muito importante é a minha disponibilidade. Porque o morador, às vezes, o melhor tempo para ele é sexta-feira à noite, sábado pela manhã, no dia de folga. E aí você filtrar esses encontros, né? Hoje com a internet ficou bem mais fácil. Você pode realizar reuniões online. Então esse bate-papo é interessante. Então eu tenho uma menina que ela cuida só do WhatsApp. Ah, que Então bacana. Ariane, eu quero falar com o Gomes. Você passa uma mensagem no WhatsApp e ela vai entender a necessidade e a importância desse momento. Então ela vai saber de você, se pode ser por telefone, pessoalmente, e-mail, via online. Então ela faz esse filtro, faz a minha agenda e no melhor momento para você, a gente vai se entender e bater um papo. Legal. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer, inclusive, sobre essa gestão do WhatsApp, né, porque hoje com essas ferramentas digitais, Nem se fala. as pessoas têm um imediatismo de resposta, Tem. né. Então, assim, além de e-mail, WhatsApp, você tem que lidar com essa situação que a pessoa te escreve esperando uma pronta resposta a qualquer horário, 24 horas, É. e também com as pessoas que não utilizam essa ferramenta, né, porque nós temos ainda as pessoas que não se Sim. adequaram às ferramentas digitais. E aí como você faz? Aí elas
ainda fazem ligação, batem na sua porta? Como que você lida com isso? Exatamente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar com robô. Quando eu preciso fazer alguma coisa e entra naquela linha automática, para mim é horrível. Porque às vezes você quer falar algo que está fora do script e o robô ele se mantém ali. Sim, não, alternativa 1, 2 ou 3. Eu não tenho esse atendimento automático. Então, caiu uma mensagem no meu WhatsApp, ela faz questão de atender de maneira exclusiva. Porque, como você disse, tem pessoas que não têm WhatsApp, né? Ou às vezes elas estão ainda no telefone fixo, no telefone convencional, ela não sabe usar celular. Por isso que eu deixo aberto essas diversas formas de atendimento. Eu quero falar com o Gomes presencial. Qual o melhor dia e horário? Aí eu vou até o condomínio conversar com a pessoa. Você tem essa disponibilidade de agenda também para os Tem. atendimentos presenciais. Presenciais. Precisa ter no dia de hoje, né? Porque nem todo mundo tem essa facilidade. E tem um morador que é o oposto. Ele só fala com você através da telinha, só um atendimento online. Sim. Ele não gosta do presencial. Eu tenho um cliente que ele não fala comigo presencial. Ou é por e-mail ou através de um encontro online. E ele fala: Gomes, eu não gosto desse contato com o ser humano. Eu trabalho de home, então tudo a gente trata online. Aí ele passa e-mail ou ele passa o WhatsApp. Gomes, gostaria de falar com você tal dia e tal horário. Eu já sei que é online. A minha assistente da mesma forma. Você acaba identificando o perfil de cada cliente, de Sim, cada morador, para exatamente. poder encontrar um equilíbrio ali no uso das suas ferramentas. Porque assim, cada um tem o seu jeitinho, né, Ariane? E aí o papel do síndico também é identificar e você vai dizer assim: Gomes, mas no meio desse universo, você consegue identificar cada morador? Sim. É como o pai e a mãe que têm 10 filhos. Ele sabe a forma que cada um gosta de comer, o horário, o tipo de comida, o nome, o jeitinho. O síndico é a mesma coisa. Sim. Dentro de cada condomínio, Ariane, você conhece o perfil de cada morador. Se ele gosta de pet, se ele é muito sensível ao barulho, porque essas coisas acabam gerando conflitos, né? Também tem isso, né? Também tem isso. E é uma coisa que eu sempre falo, né? Para trabalhar com condomínios em específico, que é lidar diretamente com o ser humano. Né? Não tem Diretamente. nada tão próximo quanto o dia a dia e rotina. Você está trabalhando ali com situações onde é o lar da pessoa. É. Então, assim, onde ela expõe todos os seus sentimentos, emoções, e para quem está do outro lado, ela tem que amar muito o que faz, porque ela tem que ter uma disponibilidade, Sim. um equilíbrio, sensibilidade, né, de sentimentos, emoções e características ali de ser humano e disponibilidade de tempo. Olha, eu demorei anos para descobrir uma palavra que você falou agora, que para mim é uma palavra-chave, é o lar da pessoa. Então ela se comporta, Ariane, totalmente desarmada. É diferente de ter uma postura profissional. Então ele fala coisas, ele age de maneira que ele não agiria dentro do ambiente profissional dele. Com certeza. Só que para o síndico profissional, o síndico mesmo, ali é um ambiente de trabalho. Então é comum você vai conversar com o morador, ele está de chinelo, bermuda, boné, e ele se comporta dentro da casa dele. Então ele fala para você sem filtro. E aí É a dor dele mesmo, né? exatamente, porque a gente lida com emoções 24 horas e com todos os tipos de emoções. Então você às vezes vai conversar com um morador e que ele comprou um carro, o carro ainda não chegou, um carro zero. Ele está naquela expectativa, naquela ansiedade. Ele quer falar para você do cuidado com o carro, da questão da garagem. Ou o morador que está esperando o filho chegar de viagem. Então ele está ansioso com isso. Ele quer falar para você que o filho vem com o Uber e tem que entrar e não pode entrar com o carro lá dentro, mas o filho chega de viagem, tem um monte de malas. E você vai lidando com essas emoções e com esse trato com o morador. Sim. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? Como a gente falou que se trata do lar da pessoa, onde ela tira todas as máscaras ali, né? Exatamente. E couraças, né? E ela é muito transparente com você. Como que você lida com essa pressão invisível, digamos assim, né? Porque querendo ou não, você absorve a dor daquela pessoa. Sim. Então, como que você faz para lidar com isso, para conseguir separar a emoção daquele momento com o teu papel profissional? Eu procuro. Isso é muito importante, Ariane, porque assim, o síndico, ele fica doente, sim. Tá? Então, é uma questão, como você perguntou no início, como que você faz, como no seu dia a dia, se você pratica exercício, alguma coisa do gênero. Eu preciso ter essa válvula de escape, né? Há 2 anos atrás, mais ou menos, o morador, ele pulou lá de um determinado andar e isso trouxe um trauma muito forte para a família.
E aí você, como síndico, você está no fronte da situação. Então você receber aquele impacto, receber a notícia, acompanhar a família com tudo isso, e o papel do síndico é de separar as coisas, né. Aquele momento é do síndico Gomes, não é do profissional que é esposo, que tem filho, que tem mãe, que tem irmãos, não. E a gente precisa separar muito bem as coisas. Por quê? São todas as emoções, desde uma emoção boa a uma emoção negativa. O síndico ele vive o dia a dia de todas as famílias. Eu entro na sua casa, literalmente, não no sentido de estar na sala da sua casa, mas eu entro na sua casa e na sua vida e vivo todas as suas emoções. Então eu preciso estar muito bem preparado para isso emocionalmente, porque você às vezes espera uma palavra de apoio do síndico. E eu tenho que entender essas coisas e nesse momento ser muito frio, senão você vive a dor da pessoa ou Sim. vive a alegria da pessoa. Então eu não posso. Eu tenho que assistir e de maneira que eu entender que aquele momento não é o meu momento. E aí ter tranquilidade, ter sempre uma palavra. E É uma você situação difícil. E Oi. você vai se deparar com situações, como você mesmo comentou, né, de dor, de luto, de alegria, de Exatamente. euforia, É, de fúria, né. Então esse equilíbrio, eu acredito que impacte muito mais para você, né, no seu dia a dia sim. como pessoa, como para ter essa palavra, como você falou, adequada para o momento certo. Então queria te perguntar assim, né, para quem está aí hoje na mesma situação que você, no olho do furacão, qual seria a sua dica de equilíbrio, né, para quem administra mais de um condomínio, tem todas essas situações do dia a dia, de conflitos? Me fala um pouquinho o que seria a sua dica aí. Essa pergunta da Ariane não é fácil, né, para quem está no olho do furacão. E todos nós, né, isso acontece comigo, com você que está nos ouvindo, nos assistindo. E assim, Ariane, quando isso acontece comigo, eu procuro literalmente sair da cena. É como uma partida de futebol, um esporte que você assiste. Normalmente, quando a gente olha aquela partida, você fala assim, mesmo não entendendo nada, você fala: "Puxa, mas por que ele não chutou a bola para o lado esquerdo, para o lado direito, né, não esperou o momento adequado?". Para nós que estamos fora da situação, é mais fácil ter essa avaliação. Então, quando acontece esse momento que eu me vejo no olho do furacão, eu saio da cena, olho para os meus pares, e aí, de novo, né, empresas de facilities, o jurídico, o administrador, o gerente predial, o concierge, você tem todo esse time do seu lado. Então, eu saio da situação para entender o que está acontecendo e busco ajuda com os meus universitários. Aí você vai identificar um relatório, saber o que aconteceu, identificar quais as pessoas que estão envolvidas, de fato, para você entender a situação e buscar a melhor alternativa. Mas eu diria para você que o que eu faço mesmo, eu saio de cena para entender o que está acontecendo e peço ajuda. É ter humildade de entender que eu não sou um super-homem. Posso até achar que eu sou um super síndico, eu não sou um super-homem. E isso é muito importante. Você ter a humildade e buscar ajudas. Sim, incrível. E deixa eu te fazer mais uma pergunta agora mais pessoal. Me conta um pouquinho, nessa sua trajetória aí, né, de 30 anos trabalhando com condomínios, que é uma super aula já, 10 anos como síndico profissional, me fala um aprendizado seu pessoal nessa sua função. Você sabe que, não sei se você já ouviu ou se você já brincou, né, com essa fala: "A grama do vizinho parece que é mais verde do que a nossa, Sim. é mais bonita". E quando eu passava em frente aos condomínios e eu ficava olhando, eu imaginava a mesma coisa, que lá era o mundo perfeito. Nossa, que portaria bonita, condomínio bacana, olha as pessoas tão felizes. Então eu imaginava que era tudo diferente. E na verdade não é, Ariane, é a mesma coisa. Independente do poder aquisitivo, do local onde o condomínio está estabelecido, são as mesmas dores. Com certeza. E eu aprendi também, Ariane, a ser mais humilde, mais humano, a ouvir mais as pessoas. Porque assim, o síndico, ele passa parte do tempo dele e da vida ouvindo as pessoas. E não tem nada mais desagradável do que eu estar conversando com você e você perceber que eu estou olhando para o celular, fazendo outra coisa, e você não tem a devida atenção. Sim. Porque quando você procura o síndico, procura uma pessoa para tratar de um tema, para você é muito importante aquele momento.
Então, uma das coisas que eu aprendi como síndico é valorizar esse momento, valorizar o nosso tempo. Quando o morador traz uma demanda para mim, literalmente eu paro tudo que eu estou fazendo. E aí aquele momento é exclusivo. E aí eu preciso entender. Ariane, o que aconteceu de fato? O quanto isso impactou na sua vida? O que está acontecendo? O que eu posso fazer para resolver com você? Então você traz uma demanda de barulho, por exemplo. Eu sento com você, depois eu vou conversar com a pessoa que supostamente estaria fazendo barulho, para ela entender e saber que ela de fato está interferindo na sua vida. Porque às vezes a pessoa não se dá conta. É comum você chegar em casa, hoje não mais que nós aprendemos com a pandemia. Então a gente chega em casa e deixa o calçado do lado de fora. Mas para algumas pessoas não era comum. Então, do jeito que vem da rua, já fica em casa andando. E aí você ouve aquele famoso toque, toque, toque na sua cabeça, né? Toque, 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 toque. O que que é isso? A pessoa andando em casa com o sapato. Porque o nosso teto é o piso da pessoa que mora no andar de cima. Acima. E ele não se dá conta. E hoje isso não é uma crítica, é uma realidade. As construções, elas mudaram um pouco a forma de construir. Então é muito fina, a parede é finíssima. Eu tenho uma moradora que ela brinca, ela fala: "Gomes, eu consigo ouvir quando o casal está discutindo a relação". Eu falei: Mas você é fofoqueira?" A gente brinca. Fala: "Não, Gomes, porque parece uma parede de papel". E os 2 discutem baixo. Então as pessoas ainda utilizam o método do cabo de vassoura para Quase isso, utilizam? quase isso, né. Por quê? Porque a estrutura nossa hoje mudou um pouco a forma de construir. Então você acaba ouvindo, ainda que você fale: "Ah, eu não quero Pequenos, ouvir". né, pequenos ruídos se tornam grandes Porque ruídos. exatamente. E às vezes a pessoa que está fazendo aquele pequeno ruído, ela não se dá conta disso. Então o papel do síndico também é ter essa questão de conversar com as pessoas. E aí eu fui aprendendo essas coisas no meu dia a dia. A grama do vizinho, ela é exatamente igual à grama da minha casa. Ela não é diferente. São as mesmas dores, são as mesmas coisas. E aí eu fui aprendendo a conviver, a ouvir mais, a ser mais simples, mais simpático, mais humilde com as pessoas. É, na verdade, eu aprendo todos os dias, Ariane. Eu estou há 30 dias lidando com condomínios, há 10 dias como síndico profissional, mas eu posso te garantir que é um processo de aprendizagem constante. Todos os dias você aprende uma lição. Hoje, nesse bate-papo maravilhoso com você, eu estou refletindo, eu estou trazendo na minha memória experiências que eu passei. Então a Sim. gente está sempre aprendendo, na verdade. É muito bom. E eu tô tendo uma aula aqui, ficaria nesse bate-papo o dia todo com você, muito bacana. Mas eu vou te fazer uma última pergunta, Sim. também voltada aí pro lado pessoal, mas também para dar uma dica aí para os nossos colegas que estão iniciando como síndico profissional ou que já estão na jornada. Deixa um conselho para o pessoal, como estratégia de vida, estratégia profissional, um grande aprendizado seu. Eu durante um período, Ariane, eu fui professor de formação de síndico profissional. E aí, a primeira pergunta que eu fazia para os meus alunos: "O que que você espera da profissão de síndico, de ser um síndico? Você faz pela questão financeira, por amor? Você tem entendimento do que você faz?" E eu posso te dizer que um conselho que eu deixo hoje para as pessoas é gostar do que você faz. Parece loucura? Sim, mas eu ouvi dos meus pais uma vida inteira que eu tinha que fazer alguma coisa para ganhar muito dinheiro. E eu descobri, pelo menos para mim, que esse não é a verdadeira essência da vida. Eu gosto do que eu faço. Você fala: "Como? Você parece que é doido gostar dessa vida, dessa rotina, do dia a dia". Sim, mas eu gosto do que eu faço. É a arte de lidar com pessoas. Então, você que está vindo para a nossa área, que pretende ser síndico, morador ou síndico profissional, é identificar se de fato é isso que você gosta. Porque você precisa gostar do que você faz. Do contrário, Ariane, você não tem sucesso. Porque você atender um morador sábado, domingo, no final de semana e saber que tudo que acontece de errado, a culpa é do síndico. E quando dá certo? Normal. Faz parte da rotina, Faz parte do processo. faz parte do processo. Agora, se acontecer alguma coisa de errado, a culpa é do síndico. E para isso, você pode ganhar uma fortuna no condomínio. Mas se você não gostar do que faz, não está preparado, não cuidar um pouco mais de você, e não é no sentido de dizer eu vou deixar o condomínio de lado, não. Você precisa estar bem para cuidar bem do seu cliente.
e aprender a gostar do que faz. Hoje eu gosto do que eu faço. Isso é muito nítido. Muito. A gente vê amor, assim, na sua fala. É verdade, eu gosto mesmo do que eu faço. E se por alguma razão você não gostar do que faz, procure alguma coisa. O dinheiro, a parte financeira é uma consequência. Quando você gosta do que você faz, você não trabalha, né? Você se dedica sem sentir. Então não tem peso, não tem fardo. É verdade. É gostar do que faz, eu diria para você que é a primeira lição de casa. Que incrível. Estou encantada, uma grande admiração por você como pessoa, ser humano, profissional. Ainda que o nosso bate-papo foi curto, mas peguei dicas valiosíssimas, acredito que o pessoal que está assistindo também. Então queria te agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade, que seja a primeira de muitas conversas que nós tenhamos aí pela frente, para falar de condomínio, de dia a dia, bem-estar, rotina, que eu acredito que esse nosso mercado de condomínios tem muito para a gente aprender ainda, né? Imagine, eu que agradeço a oportunidade. Nossa, você é super carinhosa, esse ambiente maravilhoso, gostoso, muito bom. Pode me convidar. Com certeza, está convidadíssimo para os próximos. Fiquei muito feliz. Pessoal, gostaria de agradecer a participação. Quem gostou desse conteúdo, achou valioso, compartilha com os colegas. Se tiverem dicas também de próximos temas, podem nos enviar. E fica o convite para participar do Clube do Síndico. O acesso é pelo site da Verzani. Obrigada.